Nesse vídeo de hoje você vai aprender como é que você ora e obtém a resposta do Senhor. Para nós não sermos aqueles cristãos e aquelas pessoas que ora da boca para fora, que Deus, ele fala lá em Apocalipse dessas pessoas que são mornas, não são quentes e não são frios, que ele mesmo ele tem vontade de vomitar. Porque essas pessoas, elas oram da boca para fora, elas não são quentes e elas não são frios, elas são mais ou menos. Elas são pessoas que esquentam banco dentro da igreja. Elas são pessoas que não movem o sobrenatural de Deus na terra. Essas pessoas que oram e não obtêm resultado ou não sabem como orar, que é o que eu acredito, que essas pessoas elas não sabem de fato como orar. Qual é a maneira que você tem resposta no mundo espiritual? Porque eu acredito que Deus ele não faz acepção de pessoa, tá? A Bíblia relata isso, que Deus, ele é nosso Pai, ele nos ama. Então você pode mover os céus. Você pode entrar no reino espiritual, no âmbito espiritual, que nós vamos falar sobre isso hoje, sair do natural ali e entrar no hemisfério espiritual e sim mover o sobrenatural a teu favor. Por uma causa, por algo que você esteja precisando, por uma resposta, mas eu não quero nem falar de bênção. Não é nem por isso que nós vamos falar de oração hoje. Nós vamos falar de oração, aquela oração que transforma o cristão. Se você tinha uma atitude errada, uma ação ruim, um caráter ruim, esse caráter vai ser transformado pelo poder da oração correta, pelo poder de uma oração que move os céus a teu favor. É sobre essa oração que eu quero falar, sobre você ser santificado, ser purificado pelo poder da oração, pela ação do Espírito Santo, pela ação de Deus agindo na sua vida. E para a gente falar de oração, eu peguei o texto de Daniel. O texto de Daniel, capítulo 9, onde fala aqui no versículo 4, que Daniel relata que ele orou a Deus. E eu quero falar alguns pontos da oração. Por que essa oração eu escolhi ela? Porque essa oração ela tem todos os requisitos que eu, por experiência própria, posso dizer a você com toda certeza que é o que eu tenho feito ao longo dos meus anos de vida com Deus e tem dado resultado para mim. Cada oração que eu faço é dessa forma que eu ajo, é assim que eu obtenho resposta instantânea. Você vai aprender a orar de forma que as respostas cheguem de forma instantânea para você. Então vamos lá, Daniel orou, primeiramente que ele começa engrandecendo a Deus. Ele começa falando do quanto Deus é tremendo, do quanto Deus é misericordioso, e ele cita ali algumas coisas do caráter de Deus. E eu quero dizer a você que você, quando entrar em oração, quando entra em oração, você precisa saber com quem você está falando. Daniel sabia com quem ele estava falando. Então as palavras que ele cita ali é porque ele conhecia. Por isso ele diz Deus tremendo, porque ele conhecia por experiência própria o Deus tremendo. Ele diz assim, Deus misericordioso, porque ele conhecia a misericórdia na experiência própria dele. E aqui eu já quero dizer para você, porque às vezes você fala assim, mas só eu falar essas palavras? Não, eu não quero que você copie oração, não é um copia e cola. Nós vamos falar mais para frente. Mas eu quero que você conheça o caráter de Deus. O que você pode falar do caráter de Deus? Por exemplo, qual a experiência que você tem com ele? Você conhece ele como tremendo? Então você pode falar na oração, Deus, tu és tremendo. Mas se você não conhece o Deus tremendo, você não fala tremendo. O que você conhece dele? O que você já viu dele?
que você já experimentou dele? O que ele já fez na sua vida? Experiência própria que você viveu com ele, que isso você pode falar. Não porque você ouviu os outros dizerem, não porque você está repetindo o que outros estão falando, ou porque você está lendo a Bíblia e está repetindo o que está escrito ali, mas porque você tem experiência. Você vai falar com propriedade. Você conhece o Deus misericordioso, que ele já usou de misericórdia com você alguma vez na vida? Então, você pode falar o Deus misericordioso. Deus já usou de milagre com você, por exemplo? Você já vivenciou um milagre de Deus, então você pode falar Deus de milagre. Deus já usou com você de uma propriedade particular, singular, só com você. Ele já ouviu você e você teve certeza que ele ouviu, então você pode falar Deus que me ouve. Você está entendendo? Que a oração precisa partir do que você conhece de Deus, precisa partir de uma experiência que você tenha vivido com Deus, para que você fale com propriedade o que você vai falar do caráter dele. Então é aí que é o ponto. Você não pode orar simplesmente falando Deus tremendo, Deus misericordioso, Deus de milagre, Deus maravilhoso, se você não tem nada de experiência com ele. Aí você fala da boca para fora. E a oração, ela não pode ser da boca para fora. Então, primeiro ponto, eu quero que você analise, examine a sua experiência com Deus. O que é que você conhece de Deus que você pode falar? E se você olhar para você, vamos dizer uma pessoa que ainda não tem experiência nenhuma com Deus. Você está me ouvindo pela primeira vez falar isso. E você vai fazer uma autoanálise, você vai concluir que você não tem uma experiência com Deus, que você ainda de fato não tem algo para falar com propriedade. Você só sabe o que os outros te contaram, você só sabe o que você ouve no culto na igreja, o que alguém contou para você. Você só sabe de ler as escrituras, mas eu estou falando de experiência própria. Então vamos dizer que você se examine e você conclua que você não tem nada de propriedade para falar na oração. Primeiro ponto, então você precisa pedir para ele: Senhor, eu quero viver uma experiência com o Senhor. Senhor, eu quero viver algo com o Senhor, eu quero ter uma experiência com o Senhor. Se revela a mim, mostra, Senhor, a mim. Eu quero viver algo com o Senhor, eu quero experimentar do Senhor. Você está entendendo? Você precisa pedir isso. Primeiro ponto, você precisa ter experiência com Deus. Se você não tem, você precisa ter. Pedir para Ele que você quer experiência com Ele. Agora vamos pegar a segunda parte. Pessoas que já têm experiência, que já viveu algo com Deus, que tem ali uma propriedade para falar. Então você entra na oração com essas propriedades que você tem. Falando daquilo que você conhece dele, não daquilo que você ouviu falar. Como um repetidor de palavras que você ouve. Não, mas alguém que fala porque viveu. Alguém que fala porque sabe o que está falando, sabe o que viveu, sabe como foi a experiência, sabe de fato que aquilo não foi algo natural, mas sim algo vindo de Deus. Então aí você entra em oração, como Daniel, e você vai começar a falar do caráter. Deus, como tu és, e você começa, como tu és isso, Deus que é isso, Deus que é aquilo, Deus que é assim, Deus que... E aí você começa a falar daquilo que você tem experiência e propriedade para falar. Primeira coisa, enaltecendo e engrandecendo o caráter de Deus. O caráter, repito, que você conhece, tá? Segundo ponto é a sinceridade de Daniel. Daniel, ele é sincero. Senhor, eu reconheço os meus pecados, as minhas iniquidades. Nós falhamos, nós erramos. Ele começa a falar dele e do povo.
que o povo havia pecado, que o povo estava no erro, tinha feito algo que desagradou a Deus. Segundo ponto é você ser sincero com aquilo que você está querendo. Depois que você enalteceu, engrandeceu, você vem com a sinceridade. Senhor, se está faltando fé, você tem que falar, Senhor, reconhecimento. Eu não estou conseguindo crer. Eu não estou conseguindo, Senhor, acreditar. Eu não estou conseguindo confiar. Me ajude. Você precisa ser sincero com você. Você precisa abrir o coração de verdade e falar o que é verdade, até porque você está falando com Deus na oração. E o nosso Deus é um Deus onisciente, que Ele sabe todas as coisas. Então não adianta você chegar diante dele e falar, Senhor, eu creio, eu confio, sendo que você está se borrando de medo, sendo que você está inseguro, sendo que você está tremendo ali na base. Então você precisa ser sincero, sinceridade. Rasgar o coração, abrir o coração, de fato falar a verdade, a mais pura verdade, aquilo que você sente, aquilo que você pensa, aquilo que passa na sua cabeça, que às vezes você não tem coragem de falar, às vezes para alguém, mas para Deus você precisa falar. Aquilo que você sente, que você tem até vergonha de sentir, mas você sente. E para Deus você precisa ser sincero. É essa sinceridade que Deus ama e que Deus espera de nós. Nua e crua, a verdade, a sinceridade. Sem máscara. Para Deus tem que ser sem máscara. Para Deus você tem que ser você. Você precisa arrancar sua armadura, você precisa arrancar tudo aquilo que você às vezes veste para se aparecer para os outros, para mostrar para os outros, mas para Deus você precisa ser sincero, de verdade. Então, a sinceridade de Daniel ali foi um ponto que é o que eu tenho usado nas minhas orações para que Deus responda. Quando eu entro em oração é instantâneo. Eu enalteço Ele por aquilo que eu conheço dele. Depois eu falo aquilo que está real no meu coração. Eu tiro toda a minha máscara, tudo aquilo. E para Deus eu me abro de verdade. E falo a verdade sincera, nua e crua. E depois, a palavra do Senhor diz que Deus não faz acepção de pessoa, Ele vai te responder. Porque você agiu conforme Ele quer e Ele pede na palavra dEle. Ele fala que quem se achega diante dEle, é importante que a pessoa creia que Ele existe. Com confiança, com fé. Segundo ponto, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Você precisa entrar diante de Deus sabendo que por você entrar, falar com Ele, Ele diz que só de você entrar e falar com Ele, Ele é galardoador, Ele vai te responder por você estar indo falar com Ele, estar indo em direção a Ele. Ele falou que Ele dá a resposta para quem faz isso. Segundo ponto, você crê que Ele existe, você crê que Ele é real. Ah, mas eu não creio, eu não consigo crer, eu ainda estou inseguro, eu estou naquela fase me descobrindo. Ótimo, seja sincero. Senhor, não sei se o Senhor é de verdade, não sei se o Senhor existe, eu quero crer, eu quero acreditar de verdade, me ajude a crer. Fala para Ele, tira do meu coração a incredulidade, tira do meu coração, da minha mente a incredulidade. Me ajude a crer que o Senhor é real, que o Senhor existe. Eu quero viver uma experiência com o Senhor verdadeira, para eu ter certeza. Você está entendendo? Seja sincero. Com tudo que você vai falar com Deus, seja sincero. E depois, Ele é nosso mediador, Jesus Cristo. Ele é nosso intercessor, Ele é nosso advogado. Tudo que você precisar, coloque diante de Deus. Entre em oração
em nome de Jesus, porque ele disse que sem ele, sem Jesus, nós nada poderíamos fazer. Ele disse que nós vamos até ele e pedimos ao Pai em nome dele, e por isso Deus faria para nós aquilo que nós estaríamos pedindo para Deus em nome de Jesus, para glorificar o Pai. Então existem regras no mundo espiritual para que você receba a resposta da oração. É Jesus Cristo. Ele é a porta, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Então nós precisamos entrar em oração, dizer: Deus, em nome de Jesus, eu entro na tua presença, e entrar na presença de Deus com ousadia, porque Jesus rasgou o véu que nos separava de Deus. Jesus nos uniu com Deus. Em Jesus nós temos paz com Deus. Então você tem que ter essa confiança. Eu posso falar com Deus em nome de Jesus. Eu posso entrar no trono. Eu posso entrar no Santo do Santo. Falar com o Todo-Poderoso e não ser consumido. Por quê? Por causa de Jesus. Pela fé em Jesus, nós somos justificados diante de Deus. Nós podemos acessar a presença de Deus. Nós podemos entrar diante de Deus para pedir, para falar, para suplicar, para conversar com Ele, para pedir entendimento, para pedir esclarecimento, para pedir direção, visão, para ter resposta daquilo que nós precisamos. Tudo nós podemos. Em Jesus nós podemos ter acesso ao Pai. Em Jesus nós podemos, mas existe isso que eu tô falando para você. Deus, ele vai ouvir você porque ele não faz acepção de pessoa, mas responder vai depender. Se você conhece ele de fato, ele sabe o seu coração. Ele sabe se você está falando a verdade. Seja sincero, fale a verdade, fale com sinceridade. Ele analisando, vendo que você realmente está sendo sincero, realmente você está falando a verdade em tudo que você está pronunciando, ele vem de encontro com a sua resposta. E agora, eu quero encorajar você a fazer essa oração. Quero encorajar você a orar hoje. Não perde mais tempo. Não perde mais tempo. Entra diante de Deus hoje. Vai lá no seu quarto, quietinho, sozinho. Fecha a porta, avisa o marido, avisa a esposa, avisa os filhos. Agora ninguém perturba, porque eu vou orar. E eu quero resposta de Deus. Eu quero falar com Deus. Você precisa dessa intimidade com o Senhor. Você precisa entrar diante de Deus. Por quê? Quando você entra na presença de Deus, você se une com Ele, você se torna um com Ele. E aí Ele vai te usar. Vai usar a sua boca para que você ore como convém. Para que você declare as palavras como convém. Assim como eu já fui muito usada. E sou usada dessa forma. Eu entro na presença de Deus com ousadia, confiança e fé, crendo que Ele vai me ouvir e vai me responder. Eu entro engrandecendo aquilo que eu sei dele e conheço dele. E eu entro pedindo aquilo que eu preciso. E a resposta vem. A resposta vem através da minha boca mesmo. Ele usa a minha própria boca às vezes para falar, para declarar aquilo que vai resolver a situação. Ele usa a minha boca às vezes para profetizar sobre a situação, para resolver a situação, mas que antes, se eu fosse lá e profetizasse sozinha, nada ia acontecer, mas porque Ele em mim, unido comigo, Ele me usa. E eu falo e eu profetizo, mas eu profetizo no Espírito. Eu declaro no Espírito. E aí eu declaro aquilo que é verdade no mundo espiritual, não no terreno. Porque existe o mundo espiritual, existe o terreno. Aqui é uma sombra do que é lá. A verdade é lá, aqui é só uma sombra. Tudo que nós vemos aqui não é real. A realidade é lá. Por isso nós precisamos entrar em oração diante de Deus, no trono de Deus, para que Ele nos use e coloque na nossa boca aquilo que nós precisamos orar, aquilo que nós precisamos declarar.
E é a vontade dele, ele coloca em nós e a nossa boca fala. É como se nós deixássemos ele nos usar a nossa vida para fazer a vontade dele aqui na terra. Então aí ele me usa e eu declaro, mas eu declaro no Espírito. E quando eu declaro no Espírito, as coisas se resolvem. E quando eu profetizo no Espírito, as coisas acontecem. E quando eu falo pelo Espírito, eu vejo mudança, eu vejo resultado assim. É na hora, é instantâneo. Então, eu quero esse passo a passo. Se você se perder um pouquinho aí, volte no vídeo de novo e ouça de novo. Mas faça. Entra no seu quarto, fecha a porta, ora dessa forma que eu tô falando para você. Abra teu coração, deixa o teu coração submisso a Deus, seja sincero com Ele, viva experiências com Ele, deixa Ele usar você. Deixa você falar através do Espírito, orar através do Espírito, profetizar através do Espírito, que Ele vai colocar na sua boca o que você deve de falar. E aí você vai declarar, e aí você vai falar. E aí você vai começar a ver mudança, transformação, e vai ver resultado nas tuas orações. Você vai ver resposta às suas orações. Eu quero que você deixe aqui nos comentários. Se você teve alguma dúvida ainda de tudo isso que eu falei, eu quero com todo carinho responder você. Deixa aqui nos comentários qual é a sua dúvida. O que é que você talvez não tenha entendido com clareza? Deixa aqui nos comentários para mim, que aí eu faço com carinho uma resposta para você ali, te chamo para a gente conversar, ou faço um outro vídeo, de repente vira um outro conteúdo com a sua dúvida, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas, tá bom? Em nome de Jesus, eu quero que você deixe aqui nos comentários a sua dúvida sobre tudo que a gente conversou aqui hoje.